Então agora a nossa parte 3, a gente vai falar o quê? Quais são as principais técnicas? Esse aqui é mais rapidinho, né? Embora um eu falei bastante demorado, essa aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, pra gente até, né, não extravasar demais. Quais são as técnicas que a gente vai utilizar para trabalhar com lógica de programação? E aqui vem um detalhe importante. Algumas das técnicas não são técnicas de lógica de programação propriamente dito. São são técnicas de diagrama ou de metodologia ágil. Só que elas têm tudo a ver com algoritmo e tudo mais. Então eu vou apresentar elas para vocês, até para apresentar no mercado de trabalho, porque vocês vão ver isso no mercado de trabalho e vocês vão entender aquilo que a gente está falando, tá? Para que serve, né, todas essas técnicas? As técnicas servem para facilitar a nossa maneira de pensar logicamente e de apresentar um problema, uma solução ali. Então, conforme o estudo de lógica de programação foi crescendo, algumas técnicas foram elaboradas para facilitar nosso trabalho de criar soluções lógicas. Primeira delas, fluxograma. Na verdade, o algoritmo veio antes. Mas eu acho que o fluxograma, por mais que ele seja visual, ele é mais limitado e a própria definição dele, ele é uma derivação de um algoritmo, ou seja, ele partiu dos algoritmos. Então, eu acho o fluxograma mais simples que o algoritmo. Vocês vão perceber quando a gente estiver trabalhando com os dois, que fica muito mais fácil entender a resolução na receita de bolo, que é o algoritmo, do que no desenho, principalmente quando são soluções complexas, tá? Por isso a gente vai falar do fluxograma primeiro e depois entrar no algoritmo, que é a nossa técnica principal. Depois disso, a gente vai falar de pseudocódigos, que são técnicas também de linguagem de programação, mas que elas já começam a embaranhar um pouco com o código. E eu não quero que vocês entrem nesse ponto agora, porque vai dificultar um pouquinho para vocês. E por último, a gente vai falar de diagramas, que não são técnicas de lógica de programação, mas elas estão super ligadas e tem a ver com o mercado de trabalho. A gente utiliza no mercado de trabalho e vocês precisam conhecer para vocês trabalharem. Então, o primeiro deles é o fluxograma, é a técnica mais conhecida, né? Na verdade, ela é conhecida como diagrama de fluxo ou fluxograma, que nada mais é que uma representação visual de como resolver um problema. Por exemplo, a gente tem um problema, a lâmpada não funciona. Como que a gente resolve esse problema de que a lâmpada não resolve, que não está funcionando? Primeiro, a gente faz um questionamento. A gente questiona ali, ou a gente faz um teste, né? Isso aqui chamaria de teste. A lâmpada está plugada? Se ela não estiver plugada, ela não está funcionando. Por quê? Porque ela não está plugada. Então, o que você tem que fazer? Ir lá e plugar a lâmpada lá no soquete, no bulbo, né? Agora ela está plugada e mesmo assim ela não está funcionando. Opa, temos um problema. Eu acho que eu preciso fazer mais uma checagem antes de ter uma certeza. Vamos pensar aqui, né, na questão dos problemas. A lâmpada não funciona. Se você simplesmente a lâmpada não funcionar e você for lá na loja de materiais de construção e comprar uma lâmpada nova, qual a probabilidade de você ter um sucesso aí? Por esse algoritmo aqui que a gente tem, você tem uma chance de 33%, porque você tem 3 respostas, né? Então você tem uma chance de 33%. Só que se não for esse o problema, você gastou dinheiro à toa, né? Ou seja, a lâmpada não funciona. Comprar uma nova lâmpada não resolve o seu problema 100%. Você não checou todas as opções. Lembra lá da indução, da abdução e da adução? Lembrando dessas 3 técnicas, você sabe que só você falar a lâmpada não funciona, vou lá comprar uma nova, você está tomando uma decisão que pode não ser boa. Você vai gastar dinheiro e comprar uma lâmpada que às vezes nem era aquele o seu problema. Então, antes de eu resolver esse problema, deixa eu fazer umas checagens. A primeira checagem foi, a lâmpada está plugada? Se ela não estiver plugada e você comprou a lâmpada, você perdeu dinheiro, porque o seu problema era só rosquear a lâmpada. Então você não resolveu o problema, na verdade você só gastou dinheiro, porque o problema era resolvido de uma outra forma. Agora a lâmpada estava plugada e mesmo assim com a lâmpada plugada ela não estava funcionando, você precisa verificar através de um voltímetro se o bulbo queimou. Se o bulbo queimou, o que você tem que fazer não é comprar uma lâmpada, e sim um bulbo novo. A lâmpada às vezes está funcionando. Então olha que legal, de uma maneira visual, né? Uma resolução visual de como resolver um problema muito simples, que é a lâmpada não funciona. Só que olha dessa maneira se não ficou muito mais fácil e com muito menos erros da gente ter problema. Porque se eu chegasse
no ponto de, a lâmpada não funciona, eu vou lá e compro uma nova, talvez essa não fosse a causa raiz do problema. E aí, efetivamente, eu ia gastar dinheiro à toa. Então, o fluxograma serve para a gente estruturar a nossa sequência de uma forma lógica. Eu vou lá, trago um problema, trago uma solução e no meio dela eu vou apresentando cenários ou processamentos que vão dando prosseguimento até que o meu fluxo chegue no final, que é o que eu quero. Eu tenho aqui, por exemplo, nesse final da lâmpada, eu tenho 3 soluções possíveis. Se a lâmpada não estiver plugada, eu plugo a lâmpada. Se o bulbo estiver queimado, eu troco o bulbo. E se a lâmpada estiver plugada e o bulbo não estiver queimado, só aí eu compro uma lâmpada nova. Ou seja, para esse problema, eu tenho 3 possíveis soluções finais. Tenho mais um fluxograma bem legal para vocês aí, só para vocês entenderem. Então, esse fluxograma representa o que a gente pode fazer no nosso domingo. Então, começando ali, né? Eu inicio o meu fluxograma e qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tô lá no meu domingo de manhã? Eu preciso acordar, né? Se eu não acordo, o meu domingo de manhã não começa, correto? Não tem como eu tomar café sem antes ter acordado. Lembra? Sequência lógica tem que fazer sentido, tem que ter coesão, né? Tem que ter toda aquela estrutura que faz o resultado ser aquilo que eu espero. Qual que é o resultado? Eu ter um domingo em família, por exemplo. E aí, no caso, eu consigo tomar café antes de acordar? Eu não consigo. Acho que ninguém consegue ali tomar por veia, né? Não consegue tomar... toma café no sonho. Então, obviamente que acordar precisa ser primeiro de tomar café. Depois disso, eu vou para uma árvore de decisão. O dia está ensolarado? Se o dia estiver ensolarado, eu vou para a praia. Se o dia não estiver ensolarado, eu vou ver TV. E aí, de novo, volta a mais uma vez a questão da sequência lógica. Eu consigo decidir se eu vou para a praia ou se eu vou para a TV antes de tomar café? Depende do enunciado. Se o enunciado fala que você quer ir para... Se você quer decidir como que vai ser o seu domingo sem comer fora, obviamente você não pode sair de casa sem tomar café. Porque você vai gastar. Você vai ter que tomar café ou na praia, né, que é a única opção aqui, ou você toma café em casa, né, porque o VTV é em casa. Mas você nunca vai conseguir, nesse enunciado, economizar dinheiro se você tomar café na rua. Então, tudo depende do enunciado. Nesse caso, o enunciado, né, eu deduzi aqui, né, não temos enunciado, eu que estou deduzindo, que a pessoa gostaria de tomar café antes de tomar a decisão se ela vai sair ou não. Aí ela viu como está o tempo. Se estiver ensolarado, ela vai para a praia. Se não estiver ensolarado, ela vai ver TV. Percebam que aqui a gente tem 2 ações separadas. Então, o ver TV não tem nada a ver com ir para a praia. Ou faz um, ou faz outro. Isso é aquilo que a gente falou do CC não, tá? A gente vai chegar nisso daí ao longo das aulas. De qualquer forma, depois que eu fiz qualquer uma dessas ações, seja ver TV ou seja ir para a praia, eu efetivamente, em qualquer uma das duas, eu vou para a próxima ação, que seria almoçar. Ou seja, de novo, voltando no enunciado, se o enunciado é que eu não quero gastar comendo na rua, eu também não posso almoçar na rua. Então, efetivamente, eu preciso tomar café e almoçar em casa. Eu pego, almoço e depois do almoço eu tenho uma segunda decisão. Eu tô cansado? Se eu estiver cansado, eu tiro um cochilo. Se eu não estiver cansado, eu jogo futebol. Eu consigo tirar um cochilo e jogar futebol ao mesmo tempo? Eu não consigo. Então uma pessoa normal, ou ela cochila, ou ela joga futebol. Então, automaticamente, isso é uma árvore de decisão. Ou eu faço um, ou eu faço a outra. Não tem meio termo, tá? E aí, assim que eu fiz as duas, eu volto para uma ação que seria passear. Indiferente de se eu cochilei ou se eu joguei futebol, na tarde eu quero dar aquela passeada com a minha família. Eu quero ir lá ver alguma coisa em algum lugar, etc e tal. Depois, de novo, eu volto e janto em casa e aí eu durmo para concluir o meu domingo. Então, olha aqui que legal. Um fluxo simples de como seria um domingo com a família. Bacana, né? Próxima técnica que a gente tem aí. Próxima técnica seria o próprio algoritmo, né? Que é uma das técnicas que a gente vai estudar. O que o algoritmo faz?
Ele estrutura, assim como a sequência lógica, como a lógica de programação que a gente falou a aula toda, ele estrutura um problema, um objetivo, numa sequência lógica de uma maneira que eu tenha uma instrução embaixo da outra, ou seja, cada instrução seja uma linha, tá? Isso é um detalhe importante. Seja no Portugal lá que o pessoal comentou, ou seja no algoritmo, a ideia é que cada linha seja uma instrução. Geralmente a gente coloca um ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula no final de cada instrução significa que aquela instrução acabou, porque às vezes a instrução pode ser grande, né? Vou no mercado comprar bala, é uma instrução grande. Então, às vezes, pode ser que ela não caiba numa linha, mas ela é uma única instrução. Por quê? Porque não acabou ali a instrução junto. Então, qual que é o meu desafio aqui, né? Qual que é o meu objetivo ou meu problema? Eu quero chupar uma bala. O meu objetivo é chupar uma bala. E como que eu consigo resolver, fazer uma solução lógica, usando a sequência lógica e a lógica de programação, para chupar uma bala? Eu consigo chupar a bala sem estar com a bala em mãos? Indiferente de qualquer... Se a bala estiver no bolso, se a bala estiver na mesa, se a bala estiver no armário, se eu não pegar a bala, onde quer que ela esteja, eu não consigo começar o algoritmo. Então, a primeira instrução do meu algoritmo é pegar a bala. Depois disso, eu preciso retirar o papel. O que vai acontecer se eu pôr na boca com papel? Obviamente, né? Eu não vou sentir o sabor da bala, eu vou sentir o sabor do plástico. E não é o resultado final. Meu resultado final é chupar a bala. Depois disso, né? O chupar a bala aqui seria colocar na boca, né? Coloco a bala na boca e aí começo a chupar a bala. E por último, eu jogo o papel no lixo. E aí, de novo, todas as informações, elas têm a ver, e isso é muito importante aqui vocês anexarem, por que a pessoa colocou que jogar o papel no lixo é uma instrução de chupar a bala? Porque nós, eticamente, somos criados à questão de educação que quando a gente pega qualquer coisa que a gente terminou de utilizar, a gente precisa descartar no lixo. Então isso está dentro do nosso caráter, do nosso conceito ético ali. Então, uma pessoa que tem esse conceito ético, ele não consegue chupar uma bala sem jogar o papel no lixo. E aí vem um conceito importante de quando a gente for falar de sistemas, quando a gente for falar de resolução. Quando você está digitando o código, você leva em consideração também os seus conceitos éticos. Lembra que eu falei que tem a ver a sua cultura? Eu usei a palavra cultura algumas vezes. Ele leva em consideração, quando a gente está fazendo essa sequência lógica, a nossa cultura. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente não tem essa cultura ética, a pessoa, assim que terminou de abrir e chupar a bala, ela pode jogar o papel no chão. Isso vai ser o resultado do algoritmo daquela pessoa que tem aquela cultura. De novo, é certo ou errado? Depende da cultura, depende do lugar. A gente sabe que aqui na nossa criação isso é errado, mas às vezes tem algum país no mundo que isso não é errado, tem a ver com a cultura. Então, toda vez que a gente desenvolve um software, e isso é muito legal, é muito individual, quando a gente desenvolve um software, um algoritmo, leva em consideração toda a nossa experiência de vida. Porque, às vezes, sem um enunciado, obviamente que no enunciado pode estar escrito descreva um algoritmo que chupe uma bala e, no final, não gere poluição no mundo. Obviamente que com essa instrução, você é obrigado a colocar o último passo de jogar o papel no lixo. Você cumpre os requisitos do problema se você não jogar o papel no lixo? Não cumpre, né? Você nunca vai cumprir o enunciado que falou assim... que chupe a bala e que mantenha, né, o meio ambiente limpo. Você nunca vai manter o meio ambiente limpo nesse enunciado se você não jogar o papel no lixo. Então depende do enunciado. Mas se não tem isso no enunciado, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente desenvolve software de acordo com a nossa cultura. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? A gente desenvolve o software de acordo com a nossa cultura, que eu acho que a tela tem que ser assim, o botão tem que ser assim, e aí quando você clicar faz assim. E aí quando você entrega para o cliente vem de uma outra cultura, uma outra usabilidade. Ele fala, cara, isso não me atende. O que eu quero é assim, com o botão assim e fazendo assim. Porque para ele aquilo é a cultura de usabilidade. E aí você vai ter que pegar e fazer o quê? Você vai ter que discutir o seu algoritmo com o que ele precisa e chegar no meio termo. Às vezes, efetivamente, o seu algoritmo não atende o cliente. Às vezes, o seu cliente precisa aprender uma forma de usabilidade nova porque você provou que por A mais B, usando do seu jeito é mais rápido ou vai ser mais eficaz, etc. Um outro exemplo de algoritmo aqui para a gente continuar forçando os nossos exercícios, tá? Trabalhar pela manhã.
Então, muito parecido com aquele fluxograma que a gente teve lá do domingo. De novo, né? Obviamente, você não consegue trabalhar pela manhã sem acordar. Quando que começa o nosso fluxo, o nosso algoritmo de qualquer dia? Quando a gente acorda. Por exemplo, quando a gente fala de um fluxo de voltar para casa, num algoritmo de voltar para casa, a gente já está acordado, porque a gente já está fora de casa. Então, o primeiro passo nunca vai ser acordar. Agora, se o algoritmo for voltar para casa do trabalho, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do trabalho. Porque você está no trabalho. Você primeiro precisa sair do trabalho para depois poder voltar para sua casa. Agora, nesse caso, o algoritmo está falando trabalhar pela manhã. Pelo nosso raciocínio, pela nossa indução, pela nossa abdução e tudo mais, e pela nossa dedução, a gente sabe que não tem como você trabalhar, né? Eu só vou pro trabalho, ó, usando as técnicas ali, né? Eu só vou pro trabalho quando eu acordo. Logo, eu preciso acordar para trabalhar. Pela dedução, a gente sabe que a gente precisa estar acordado para começar o nosso dia, seja ele qual for o dia. Porque a gente sabe que todos os dias, enquanto a gente não acorda, o dia não começa. Depois, a gente acorda, tem algumas pessoas que preferem tomar o banho no começo do dia e tem algumas pessoas que preferem tomar o banho no final do dia. De novo, cultura. Essa pessoa aqui prefere tomar o banho quando acorda. Eu sou assim também. Então, eu prefiro tomar o banho ao acordar. E aí, efetivamente, ela, no algoritmo dela de ir para o trabalho, ela não consegue sair de casa sem tomar banho. Depois disso, ela se veste, tomar café, de novo, cultura. Por exemplo, eu não tomo café. Então, eu não precisaria desse quarto passo no meu algoritmo de trabalhar pela manhã. Isso vai muito da pessoa, tá? Tirar o carro da garagem, mesma coisa, tá levando em consideração uma pessoa que tem carro. E se a pessoa vai de ônibus, se a pessoa vai de moto, se a pessoa vai a pé, vai de bicicleta, tudo isso, o algoritmo é de acordo com a cultura da pessoa e aí, efetivamente, ela vai para o trabalho. Perceberam essas nuances? Que legal? A gente consegue, no mesmo algoritmo, levar em consideração a nossa cultura, o nosso momento de vida, aquilo que a gente faz, o nosso costume. E aí, por exemplo, tudo depende do enunciado. O nosso enunciado só elencou que a gente quer trabalhar pela manhã. Então, a gente está levando em consideração o nosso trabalhar pela manhã. Se o nosso enunciado falasse assim, trabalhar pela manhã depois de tomar banho, efetivamente, a gente precisaria tomar banho. A gente nunca poderia fazer o nosso algoritmo sem o passo 2. Indiferente se você prefere tomar banho de manhã ou de noite. Ou trabalhar pela manhã após o café da manhã. Se você tem essa instrução no enunciado, obviamente que tomar o café da manhã é obrigatório. Você não consegue resolver esse problema sem o passo 4. Agora, como nenhuma dessas premissas foram apresentadas, fica de acordo com a cultura da pessoa e com a forma que a pessoa resolveria esse algoritmo. E aqui responde aquela pergunta que vocês fizeram, se tem como fazer um software diferente, né, de várias maneiras para cada pessoa. Sim, é óbvio. Uma outra técnica que a gente tem, que a gente não vai falar, os meninos até comentaram aqui, são os pseudocódigos, tá? Eles são muito parecidos com o que a gente vai fazer na linguagem de programação, só que eles ainda são em português. Então, por exemplo, nas linguagens de programação, onde está escrito variáveis, vai estar escrito var, const, let, etc., entre outras palavras. Isso daqui é praticamente um código de programação, só que voltado para um português. Para mim isso não basta, porque eu não quero falar de linguagem de programação agora, eu quero que vocês entendam lógica. Por isso eu só estou mostrando para vocês que existe essa ferramenta de lógica, só que essa ferramenta de lógica, ela é o meio termo entre o algoritmo e a linguagem de programação. Eu acho, Rafael, e nós como Devaria, que você aprender lógica de programação e você aprender programação efetivamente, o pseudocódigo não serve para nada. Porque você vai literalmente aprender a lógica e, na sequência, aprender a programar com aquela lógica. O pseudocódigo seria um meio de campo. Seria um pseudo-programar com um pseudo-algoritmo. Tá? Então existe, a gente pode até depois falar um pouquinho aí de algumas ferramentas que tem, mas não é o nosso foco. O nosso foco vai focar em algoritmo e fluxograma. E depois disso, a gente tem alguns diagramas que são usados no mercado de trabalho, mas que parecem um pouco com o que a gente vai ver aqui de diagramação e fluxograma. O primeiro diagrama que a gente vai ver, e por isso que eu estou passando rapidinho, é o diagrama de uso. O diagrama de uso, ele gosta de trabalhar com as pessoinhas. Então, cada pessoa aqui é uma ação, né? A gente chama de usuário, né? Uma persona. E aí, cada persona seria um tipo de ação. Então, quem que é o customer?
É o cliente final. Quem que é o administrador? É o administrador do sistema. Então, obviamente que falando de sistema, um cliente não vai ter o mesmo fluxograma, o mesmo algoritmo do administrador, né? O que o administrador faria no e-commerce? Ele gerenciaria os produtos, gerenciaria usuários. E o que o cliente faz no e-commerce? Compra e paga. Então aqui seria mais ou menos como um e-commerce, né? O cliente compra e paga, e aí a gente vai lá e vê se o serviço de pagamento está habilitado. O administrador gerencia o usuário. Simples assim. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês conhecerem, porque isso aqui ainda é usado por algumas empresas. Então tem muita empresa que ainda usa diagrama de caso de uso, diagrama de sequência e tudo mais. Outra técnica legal que a gente tem aí seria o diagrama de sequência, que é parecido com o diagrama de caso de uso, só que esse diagrama ele envolve muito mais interação. Se vocês prestaram atenção aqui, vou voltar no desenho do caso de uso, não tem nenhuma interação entre o meu cliente e o meu checkout, a minha compra. Eu não estou falando aqui se deu certo o pagamento, não está falando se o cara não tinha saldo no cartão, não está falando nada disso. Eu só estou falando que o meu cliente é quem faz a compra e quem faz o pagamento. Mas não está falando todas as exceções. As exceções estariam escritas dentro do caso de uso, que é muito parecido com a história de usuário, que vai ser a nossa última técnica que eu vou falar. Então, aqui o diagrama fica um pouco mais visual e um pouco mais macro, né? O que o meu cliente consegue fazer no sistema? Ele consegue comprar e pagar. O que o meu administrador consegue fazer? Ele gerencia usuários. Agora o diagrama de sequência, ele já tem um pouco mais de interação. Olha que legal. A persona continua, eu sou o cliente e eu tenho mais duas personas sistêmicas. Uma delas é a tela e a outra é o que eles chamam de lote piloto, aqui, que seria, sei lá, um banco de dados. O cliente preenche o campo CNPJ, ou seja, ele preenche o campo CNPJ onde? Na tela, tá vendo? Ó? Ele passa a sequência para a tela. A tela passa para o lote piloto para ele pesquisar, o banco de dados carrega o piloto se aquele CNPJ tiver cadastrado, ou seja, quem são os pilotos daquele CNPJ, tá? O que pode ser piloto aqui, gente? Imagina, sei lá, um estudo de franquia. Então imagina que para o CNPJ, os pilotos aqui seriam as franquias que estão disponíveis para aquela pessoa. A pessoa quer comprar, sei lá, uma franquia de uma lanchonete de hambúrguer famosa aí. E aí ele vai, informa o CNPJ dele, através desse CNPJ o sistema busca e vê quais são os pilotos, as possíveis franquias que aquele cliente poderia adquirir. Aí o cliente volta para onde? Ó, presta atenção nas setinhas. Eu preenchi o CNPJ, o meu cliente preencheu na tela. Depois, eu pesquisei no meu piloto lá quais são as franquias e o meu piloto devolveu para quem? Para a tela a lista de franquias. Então, lá na minha tela agora vai estar a minha lista de franquias. O meu cliente vai selecionar qual que é a franquia, vai preencher os dados, vai preencher as sugestões e vai clicar no botão aceitar. Na hora que ele clicar no botão aceitar na tela com tudo isso preenchido, a nossa tela vai enviar para o nosso sistema para ele validar a compra daquela franquia. Então, isso aqui é um diagrama para você ver que legal a sequência, né? Preenchi o CNPJ, voltou a lista. Aí com a lista na mão, eu selecionei uma das franquias que eu quero comprar, preenchi o formulário, preenchi sugestões de melhorias e enviei. A hora que eu enviei, automaticamente foi validada e feita a compra da minha franquia. E aí, por último, e a mais atual, que a gente mais usa, são as histórias de usuário. As histórias de usuário, elas têm muito a ver com metodologia ágil, que é uma coisa que o Dani vai falar ao longo aí, quando a gente estiver falando lá no nosso último módulo, vai falar de metodologia ágil. Mas eu quero que vocês entendam e não foquem aqui na história do usuário como uma técnica que a gente vai usar, mas por que eu quero que vocês entendam que história do usuário acaba sendo uma técnica de lógica de programação? Porque você vai receber um documento e através desse documento você vai escrever seu código em cima dele. Então é através da história do usuário, ela é o enunciado para a gente fazer o nosso problema. Por exemplo, eles dão esse enunciado aqui. Funcionalidades. Controlar o tráfego aéreo. Então, vamos setar as variáveis e pegar o que importa. Se a gente quer controlar o tráfego aéreo, provavelmente a gente está falando de aeroporto, de uma torre de controle. Eu nem li o resto. Eu só li a funcionalidade. Controle de tráfego aéreo, ou eu sei que a gente está falando do aeroporto ou de uma torre de controle. Aí, aqui vem uma parte legal.
muito parecida com o diagrama de caso de uso, a história do usuário sempre diz quem é a pessoa que pode ver essa funcionalidade. Então ele fala, como um controlador de tráfego aéreo, eu quero, ou seja, quem quer? O controlador de tráfego aéreo. Eu quero obter informações meteorológicas e climáticas para utilizar essas informações em outras atividades do sistema. Pausa. Então aqui, quem que é a pessoa? Controlador. O que ele quer? Obter informações meteorológicas e climáticas para utilizar as informações em outras atividades do sistema. Ou seja, ele precisa saber de meteorologia e de clima para poder usar isso numa outra parte do sistema. E aí ele começa a elencar os cenários. O primeiro cenário é ajustar altímetro. Como que eu ajusto o altímetro? Dado que eu estou em voo nivelado e vou iniciar o procedimento de aproximação para o pouso e defino a altitude. Tá vendo que isso aqui tem muito a ver com uma sequência lógica? Eu não consigo definir a altitude sem primeiro ver que eu tô com voo nivelado e antes do procedimento de aproximação para pouso. Se eu quero ajustar o altímetro, eu quero ajustar o altímetro para o pouso. Então eu primeiro preciso iniciar o procedimento de aproximação para pouso para depois definir a altitude. Adianta eu definir a altitude se eu estou lá em 10 mil pés e não vou pousar? Não adianta para nada. Ou seja, a altitude só é importante para a gente depois que a gente iniciou a aproximação para o pouso. Então beleza, eu fui lá, defini a altitude, defini a pressão atmosférica e a temperatura. Quando eu reunir as informações de altitude mais pressão mais temperatura, então eu preciso ver o valor a ser ajustado no altímetro. Por quê? Porque o altímetro ele vai ser ajustado através da altitude, pressão atmosférica e temperatura. Complexo, né, gente? Isso aqui não é simples, a gente está falando de tráfego aéreo, né? Ninguém aqui é especialista de voo, é só para vocês entenderem como funciona uma história de usuário. De novo, Dani vai trazer mais exemplos de história de usuário quando a gente for falar de metodologia ágil. Mas é importante vocês entenderem que isso é uma ferramenta de vocês fazerem a lógica de programação de qualquer forma. Aí ele tem um outro cenário que seria o quê? Identificar altitude, porque primeiro ele ajustou o altímetro. Agora ele vai fazer isso aqui, né? Ó. Defina a altitude. Percebam que a gente pode ter fluxograma, algoritmos, um dentro do outro. Porque quem definiu a altitude aqui, ó? A gente não usou a definição de altitude aqui. Aqui eu explico como eu defino a altitude. Ou seja, eu posso ter um algoritmo dentro de outro. E esse é o segredo da programação, gente. Eu vou fazendo microalgoritmos, onde um microalgoritmo pode chamar outro microalgoritmo e isso vira um sistema, tá? Então aqui no cenário 2 eu tenho, né, identificar a altitude, dado que temos uma atmosfera padrão, e definido pressão padrão, ou seja, eu tenho uma atmosfera padrão que é definida pelo sistema, e definido uma pressão padrão, e defino nível médio do mar, ou seja, a pessoa precisa definir qual que é o nível médio do mar. Quando reunir as informações de pressão mais nível médio do mar, então preciso ver a versão vertical que separa a aeronave do chão. Com isso, eu sei em qual altitude eu estou. Com isso, eu consigo definir a altitude aqui. Olha que legal. Eu usei esse segundo cenário para definir a altitude e utilizar no primeiro cenário aqui, que é onde eu defino a altitude.